Kant, o filósofo prussiano do século XVIII, se propôs a responder a seguinte questão: o que é o esclarecimento? Não sei quem perguntou, talvez seja uma pergunta retórica, mas é uma pergunta válida. Eu pretendo trabalhar essa questão da forma de uma das possibilidades de tradução dela. O que é a iluminação? Tanto esclarecimento quanto iluminação fala de combate às trevas, e é disso que a gente vai falar nesse momento. Kant abre a sua reflexão falando a respeito da menoridade. Kant estabelece uma base. Kant parte do princípio que todo ser humano, que todo homem, toda a sociedade, ele surge menor de idade. Quando ele nasce, quando ele começa a sua vida, ele é um de menor, ele é um menor. Ele não tem ainda todo o conceito estabelecido, ele não tem a sua maturidade filosófica, sua maturidade de pensamento. Ele ainda está em crescimento. Então essa menoridade que Kant parte do princípio para avaliar, para responder o que é a iluminação, o que é você ser iluminado, é necessário, nós também partimos desse princípio, para poder compreender qual é o raciocínio que Kant pretende explanar. Kant parte do princípio de que todo homem ele é menor, né? menor de idade no conceito de raciocínio, de entendimento. Kant ele vai dizer que todo mundo, todo homem, ele nasce sem o conhecimento total e ele passa a ser cuidado, guiado, tratado por alguém maior, por um tutor. Por isso ele usa até a terminologia como se fosse um gado, como se o homem fosse um gado, criado, cuidado, liderado para fazer as suas funções. Só que Kant não trata isso como se o ser humano, como se o homem fosse uma vítima disso, mas como se isso fosse uma escolha, fosse uma opção. Como se o homem escolhesse ser tratado como gado para não ter que arcar com as suas responsabilidades. O que faz muito sentido. Na sociedade contemporânea a gente vê isso. É muito mais fácil você terceirizar uma culpa do que você assumir. Nós vemos a sociedade achando culpados por coisas, por escolhas que são próprias. Kant argumenta que o homem opta por isso para que ele possa terceirizar a sua culpa a outro, passar a sua culpa a outras pessoas. Essa menoridade é uma menoridade opcional. Kant, porém, nos traz algumas possibilidades de saída disso, para a gente evitar essa caminhada, para a gente poder sair da menoridade. Kant argumenta que para que nós possamos levar a sociedade a sair da menoridade, há a necessidade de se compartilhar conhecimento. Ou seja, a sociedade de uma forma implícita opta por estar na menoridade, por ser dominado por alguém, seja ele um governante, um clérigo, seja quem for. Cada um vai escolher permanecer na minoridade, sendo guiado por quem lhe apraz melhor. Porém, Kant argumenta que há uma saída, há um método para sair disso. O compartilhar do conhecimento. Kant argumenta que aquele que conhece deve compartilhar. Que o debate, a comparação de ideias, ela traz o crescimento, ela traz a evolução, ela tira o homem da menoridade, ela traz o esclarecimento, ela traz a iluminação. É muito interessante analisar, é muito interessante verificar o que Kant fala, porque o que ele fala a gente pode constatar na alegoria da caverna de Platão. Na alegoria da caverna, aquele que sai da caverna tende a trazer novidades para o seu grupo, porém na alegoria da caverna, a reação do seu grupo vai ser agressiva ao ponto de matá-lo. Pode vir a ser agressiva ao ponto de matá-lo. Porém o que Kant traz é compartilhe ideias, conceitos, debata. Ainda que isso vá trazer uma certa oposição, Kant argumenta que isso traz crescimento, isso traz o esclarecimento, isso traz a iluminação. É interessante falar que Kant argumenta também a respeito de algumas soluções que ele não acha muito prática. Uma delas, Kant não acha que todos devem fazer tudo, que todo mundo deve andar por conta própria, sem pensar, sem consultar ou sem dar respostas a ninguém. Kant argumenta que a sociedade onde alguém manda e alguém obedece é importante, que essa ordem ela é importante, ela é relevante. É interessante porque isso pode soar uma crítica ao liberalismo, a um conceito tão moderno quanto o liberalismo. Porém, Kant argumenta também que revoluções não são interessantes. Quando você larga a mão do passado para iniciar algo do zero, você está perdendo base, você está perdendo relevância. Então, Kant é contrário a conceitos de liberalismo, mas também a conceitos do socialismo. Kant traz um conceito novo, um conceito onde a ordem é respeitada, mas o debate faz parte, o debate ele é aceito. Kant, ainda que esteja falando de trazendo uma resposta a respeito de uma iluminação, ainda no século XVIII, ele usa termos contemporâneos. Ele fala de coisas que ainda são debatidas no dia de hoje, coisas contemporâneas a nós, liberalismo, socialismo, conceitos que permanecem na nossa sociedade. Kant faz uma crítica a qual, em parte, eu não concordo, mas faz muito sentido. No seu contexto prussiano do século XVIII, a igreja tinha uma força muito grande. Então você percebe no texto um combate muito forte aos clérigos. Kant argumenta da ineficiência dos clérigos em liberar, em participar, em ajudar para que seus fiéis venham a ser iluminados.
Kant argumenta que muitos clérigos não têm conhecimento suficiente para exercer a função que exercem e, portanto, não são dignos do cargo que ocupam. Eu acho a crítica um pouco pesada, eu acho que ela é um pouco específica demais. Ela poderia ser generalizada. Em geral, não é somente a classe dos clérigos que tem esse tipo de problema. Isso acontece com toda a classe, onde há uma liderança, onde há liderados. Mas, de fato, Kant ataca com força a questão clerical. É viável? Faz sentido, mas se fosse trazer para o nosso momento contemporâneo, eu acho que daria para se aplicar a outros conceitos. Porque as críticas que Kant faz aos clérigos poderiam ser facilmente colocadas para os influenciadores de hoje, aos políticos, a pessoas de relevância em nossa sociedade. Outra pergunta relevante que podemos constatar na resposta de Kant é a respeito da sua época. Kant se pergunta, vivemos uma época esclarecida? Ele mesmo responde, não. Não vivemos uma época esclarecida. Kant estabelece que vivemos uma época de esclarecimento, vivemos uma época de iluminação. Kant entende que não chegaram lá, que na sua época, em seu povo, que os seus ainda não estavam no ápice da forma da sociedade humana, que caminhava para isso, que o debate estava crescendo, que o compartilhamento de ideias estava evoluindo. Esse era o conceito de Kant. O meu é um pouco semelhante. Para trazer o meu conceito a respeito desse tema, acho viável trazer as palavras do apóstolo Paulo. Paulo fala a respeito de Cristo, ele fala que não alcancei, mas prossigo para o alvo. Eu acredito que, assim como Kant interpretava, eu interpreto da mesma maneira. Nossa sociedade ainda não atingiu a iluminação, o esclarecimento, mas acredito que prossigamos para o alvo. Estamos num constante caminho de evolução. Eu acho que a sociedade atual, ela debate muito, há muitas plataformas, a chance de debate nunca esteve tão grande. Há muito ódio, há muita desvirtuação, há também. Mas, de fato, eu acho que a oportunidade para o debate está muito aberta na nossa sociedade atual. Se estamos evoluindo, aí é um conceito complexo. Eu acredito que, no momento, isso é difícil de ser visto. Mas, a longo prazo, os resultados podem ser interessantes. Iluminação. Estamos caminhando para isso, prosseguimos para esse alvo. Kant também usa um termo que eu achei interessante. Vivemos o século de Frederico. É um termo que ele usa para expressar a época que ele vive. Achei legal, tive que dar uma pesquisada. O que ele queria dizer com isso? O século de Frederico. É o rei do momento. Ele cita o rei, ele cita aquele que governava, Frederico, governador, governava na Prússia do século XVIII. É algo muito contemporâneo a nós também, Vivemos a época de Bolsonaro, vivemos o lulopetismo, que seja, esse é o nosso tempo. Kant também localiza o seu texto conforme a sua referência política da época. Ainda que ele batesse bastante nos clérigos, a sua referência política é o que ele usa para dar base, localização, contexto temporal ao seu texto. Kant conclui que os governantes nunca vão deixar o seu povo, o seu liderado, o seu governado pensar de forma clara, ser iluminado de forma total. Kant argumenta que a liderança sempre vai tirar uma falsa liberdade, uma falsa saída da minoridade, para que você acredite que está se liberando, que está se governando. Porém, o conceito dele é muito simples. Você é livre para pensar, desde que me obedeça. Kant argumenta que a tua liderança, ela sempre vai, ou a liderança dele, no caso, vai sempre liberar, vai sempre se dizer permissiva com a questão da sua liberdade. Porém, você pode pensar, você pode refletir, porém você não deve externar e você deve obedecer. Isso é o que a sociedade vai pensar. Kant já argumenta que, independente disso, a gente deve compartilhar pensamentos. Kant argumenta que o compartilhar de pensamentos é o que vai fazer a sociedade crescer, independente da questão de obedecer ou não. Ainda que ele argumente que devemos obedecer. Deve haver quem mande, deve haver quem obedece, mas que há a necessidade de um meio termo entre essas duas questões, aonde o livre pensamento possa fluir. Por fim, podemos concluir que Kant tem uma resposta muito contemporânea para o que é a iluminação. A iluminação é você deixar a minoridade, é você crescer, é você amadurecer, compartilhando ideias, trazendo novos conceitos, evoluindo aqueles que já tinha, descartando aqueles que não são tão bons, através do compartilhamento de ideias. O nosso grupo acha esse conceito extremamente moderno, extremamente contemporâneo, e faz sentido. Prosseguimos para o alvo, ainda não alcançamos a iluminação completa, mas acredito que o compartilhar de ideias faz parte disso. Esse vídeo é uma oportunidade, compartilhamos ideias aqui, essa aula é uma oportunidade. Então, que possamos compartilhar, que possamos crescer, assim como a geração de Kant fazia. Que ele seja o nosso exemplo e que nós possamos, assim como eles, nos tornar seres cada vez mais iluminados.